A primeira teoria da qual eu quero falar é o governismo transcendente. O governismo transcendente fala pra gente, o governismo platônico fala pra gente que as leis da natureza realmente existem, então é uma forma de realismo, e que as leis governam as coisas, e que além disso as leis são relações universais entre universais, e essas relações universais e os universais que ela relaciona são ambos universais transcendentes. O que isso significa? Significa que são universais que não dependem da existência dos particulares que são instância desses universais. Então, por exemplo, se a gente tem a lei de que o sal se dissolve na água, isso para o governista transcendente seria um universal transcendente, que é uma lei que relaciona universalmente as propriedades universais também transcendentes de ser sal, de ser água, de se dissolver. Então, assim, por mais que não existisse nenhum sal e nenhuma água no mundo inteiro, ainda assim existiria a lei de que sal se dissolve em água. E seria em virtude dessa lei que o contrafactual, se eu tivesse colocado, se existisse sal e eu tivesse colocado sal na água, se existisse sal, se existisse água, e se eu tivesse colocado sal na água, o sal se dissolveria em água. Por que se eu tivesse colocado sal em água, o sal se dissolveria em água? Justamente porque existe uma lei da natureza que regulamenta as relações entre ser sal e ser água, e isso independe da existência do sal e da água particulares. Isso significa dizer que se a gente existisse num mundo onde não existisse nenhum objeto massivo, mesmo assim a lei da gravidade ainda assim existiria. Né? Então, as leis transcendentes, elas tentam preservar essa intuição de que as leis existiriam mesmo que não existissem os particulares que elas regulamentam. Mas isso pode parecer de alguma forma estranha. Por exemplo, as visões de mundo regularistas, nominalistas, elas tendem a criticar o governismo platônico porque ele tem que explicar algumas coisas. Uma se as leis da natureza, elas independem dos objetos materiais, que são instâncias dessas leis da natureza, então se as leis independem completamente de suas instâncias, as leis não são materiais, elas são imateriais. Agora, se essas leis transcendentes são imateriais, como que elas podem ter qualquer efeito causal no mundo? Como que elas podem governar alguma coisa se elas não têm materialidade alguma? Então, o governista platônico ele tem que explicar como é possível que as leis governem, o que é a relação de governança que permite alguma ação das leis na realidade, se as leis não têm materialidade alguma. Como elas podem governar? O que é governar? Né? Então a pergunta que se faz é o que é governar, o que é essa relação de governança, né? Essa relação parece obscura se a gente não explicar como pode existir uma relação de governança de algo imaterial com algo material que tem algum poder, tem algum efeito na realidade, né? Então, assim, a forma mais convencional de tentar explicar a relação de governança é por meio da relação de instanciação, né? A lei se instancia na causalidade singular e essa instanciação é que é a relação de governança. O problema, então, seria tentar explicar o que é essa relação de instanciação, né? Como que pode existir instanciação como governança, como pode existir uma instanciação de níveis diferentes. Por exemplo, a instanciação de uma propriedade é um particular tendo uma propriedade. Agora, uma instanciação de uma lei da natureza é a causalidade singular entre estados de coisas. O estado de coisa é um particular tendo uma propriedade. Né? Então, assim, como acontece essa instanciação diferente? E a instanciação é uma relação realmente legítima ou ela é ilegítima, tal como pretende o nominalista e o regularista? O regularista, se tomar a instanciação como ilegítima, ele fica tendo que explicar as relações de semelhança que o nominalista de semelhança tende a tomar como no lugar da relação de instanciação. Então, seja se você é um governista platônico e fala de instanciação, seja se você é um regularista nominalista e fala de relações primitivas de semelhança, tem algo que fica aí por explicar, né?
Então, assim, as maiores dificuldades então do governismo platônico são tentar lidar com a imaterialidade e o efeito causal que a lei teria na realidade, né? E explicar um pouco da relação de governança ou da relação de instanciação, caso a relação de governança seja reduzida à relação de instanciação. E uma das desvantagens é que parece que, mesmo na ausência dos particulares, as leis platônicas poderiam dar conta de sustentar os contrafactuais relevantes. Então, a gente tem aí algumas dificuldades e algumas vantagens da teoria governista platônica, do estilo do Tully. Eu poderia falar um pouco mais sobre essa teoria, mas isso dá para a gente estudar cada um por si mesmo, aprofundar num outro momento. Mas as relações entre os universais são relações específicas, que são chamadas pelo Tully de funções de construção, que é uma função que conecta universais a uma determinada proposição. Então, as coisas se tornam mais complexas. Então, vou ficar por aqui como uma introdução ao governismo platônico. Quem se interessar mais pode dar uma lida no texto do Michael Tully, The Nature of Loss, de 1977, se eu não me engano, e no Causation, que é um livro do Michael Tully também. Aí no próximo vídeo eu falo um pouquinho sobre a teoria do Armstrong. Próximo vídeo não, desculpa, é porque eu estou gravando os vídeos aos pedaços, né? Mas daqui a pouco eu falo para vocês então da teoria do Armstrong, que é uma forma de governismo aristotélica ou imanente, que não pressupõe essa transcendência dos universais.